Jornal da Rede Alesp. E nós voltamos a falar com o repórter Sérgio Everton, que agora traz mais informações sobre as atividades aqui no Parlamento Paulista. Pois é, Sérgio, qual a expectativa então para a semana que vem, com essa volta dos deputados aqui na Assembleia Legislativa? Qual que é a sua expectativa, você que acompanha tão bem o plenário todo ano? Oi, Julie. Oi, Fábio. Não, vou falar, inclusive, a expectativa grande, né? Inclusive para os próximos 2 anos aí, né? Que faltam dessa legislatura, enfim, a expectativa é grande dos parlamentares, a gente só lembrando, né? Que dia 15 de março a mesa, né, entra uma outra mesa, ou seja, o presidente, primeiro secretário, né, segundo secretário. Então, no dia 15 de março, vamos ter, né, a partir daí, uma nova legislatura. Mas a expectativa é grande, né, para esses 2 anos agora. Eu vou dar uma explicadinha melhor o que acontece, né? Eu vou dar um exemplo, então, por exemplo, dessa mudança de mesa. O deputado Barros Munhoz foi presidente da Casa, né, durante 4 anos. Por quê? Ele foi reeleito, na realidade são 2 anos, né, de mandato para presidente da Casa. Na época, o deputado Barros Munhoz chegou a ser reeleito, né, para mais um mandato como presidente, nos 4 anos da legislatura, certo? Depois, esse regimento foi alterado, né, mudou e passou a valer 2 anos na presidência por cada, né, no caso, legislatura. Né? O deputado Barros Munhoz ficou por 4 anos e depois o deputado Cauê Macris entrou, cumpriu 2 anos de mandato. Mas ele foi um dos 2 últimos anos da legislatura. Então, o que aconteceu? O deputado Cauê Macris acabou sendo eleito novamente, não é reeleito, né? Muita gente fala assim, mas ele foi reeleito por mais 2 anos. Não, é que quando terminou o mandato dele de 2 anos, entrou, né? Agora, na legislatura passada, entrou a nova legislatura, né? Passada agora. Então, ele não foi reeleito, ele foi eleito novamente presidente da Casa. Então, aí conclui-se o seguinte, né? O presidente Cauê Macris vai ficar os 4 anos que termina agora, né? Dessa legislatura agora que vai sair, que entra uma outra agora dia 15 de março. Então vai ter a eleição, mas o presidente já não pode, né, concorrer à presidência porque seria uma reeleição. Então essa é a diferença, né? Quando ele vai ficar agora, completar os 4 anos de mandato, mas porque ele foi eleito novamente nessa legislatura nova, que é essa que vai terminar agora. Então, entrando essa próxima legislatura, a partir do dia 15 de março, o deputado Cauê Macris não pode mais ser presidente da Casa, ou seja, ele não pode se reeleger, porque são 2 anos de mandato, entendeu? Então, é isso que acontece. A expectativa é grande dos deputados, né? A gente sabe que houve nessa legislatura que a gente está tendo agora uma grande mudança, né, em relação aos deputados, à votação, né? A gente sabe que muitos parlamentares entraram aí através de, né, por redes sociais, internet, enfim, foi uma eleição bem atípica do que realmente acontece. Sérgio, né? Oi. Como é que se dá a escolha? Eu fico imaginando que a pessoa em casa que nesse momento nos assiste, talvez ela tenha curiosidade de saber, então, com a saída do presidente Cauê Macris, como que se dá a escolha desse próximo presidente, Sérgio? O próximo, agora nessa nova legislatura, né, que deve virar a mesa agora dia 15 de março, vai acontecer dia 15 de março, né, a votação, né, os deputados votam, né, porque nós temos lá oposição e situação. Mas, enfim, isso é votação, né, no plenário, enfim, todo esse trâmite todo para se ter, né, para se eleger uma votação um novo aberta. presidente da Casa nessa nova aberta. legislatura. Oi? É uma votação aberta, Sérgio? Isso. Não, a votação com os parlamentares, dos parlamentares. Né? Você está falando votação mas aberta, que digo assim, são os parlamentares a pessoa votam, tem oposição e situação. Aí se entra aí, muitas vezes, em acordo, né?
e acaba sendo eleito o presidente da casa pelo mandato de 2 anos. Mas aí existem muitas situações, né, para que o deputado seja eleito o presidente da casa. Existem acordos, tudo isso acontece, né, dentro da Assembleia Legislativa para se eleger o novo presidente da casa por um mandato de 2 anos. Né? E os deputados, né, têm muito trabalho aí pela frente, né, nesses próximos 2 anos. 2 deputados, inclusive, assumiram agora, né, que eram suplentes pela saída de 2 deputados aí da casa que se tornaram prefeitos, né, nas eleições agora passadas municipais, enfim. Então, tem muita coisa para acontecer. As comissões também, né? As comissões devem voltar agora na segunda quinzena de fevereiro. As comissões da casa, são várias comissões onde são discutidos e aprovados projetos de lei. Nas comissões, depois esses projetos vão para o plenário para serem discutidos e aprovados, né? Votados e aprovados em plenário. E o plenário, só para lembrar para vocês, que o plenário volta agora, né? Dia 1º de fevereiro, né, a 1000 por hora, como se diz, né? Com certeza os deputados, né, têm muito trabalho aí pela frente, são muitos projetos para serem discutidos e votados, então tem muita coisa aí, por isso que eu falo, muita expectativa, né, não só dos parlamentares, como das pessoas que acompanham também, né, o parlamento, o trabalho dos deputados, né, para o estado de São Paulo. Isso é muito importante falar, os deputados trabalham firme aí para melhorar cada vez mais o nosso estado, né? Isso é muito importante falar. Não é fácil, né, administrar, né, um estado como São Paulo, né, de quase 45 milhões de pessoas. Então, ainda mais nessa situação agora que a gente está vivendo, né, Fábio, de pandemia, né? Então, muitos recursos aí, com certeza, vão ser discutidos aí dentro do plenário, na volta aí do parlamento, do plenário, né, para tentar resolver essa situação, melhorar a situação nessa pandemia, né? Recursos, com certeza, aí vão ser discutidos e destinados para a população, para que a gente saia dessa situação, né? Que melhore tudo. E essa pandemia também acabe, né? Uma hora vai acabar, né, Fábio? Os deputados, com certeza, vão voltar aí com muito trabalho nesses próximos 2 anos aí, né? Sérgio, acho que a pergunta há pouco do Fábio foi com relação à votação, né? Quando mudar a mesa no dia 15 de março. Se a votação ela é aberta no sentido nominal, os deputados proferem o seu voto, ou acontece Sim, como segunda, ou acontece como acontece eletrônica e nominal, né? Depois que sai, que acaba a votação, que passa, né, a votação eletrônica. A gente já volta com o Sérgio Everton. Eu fiz esse questionamento porque na segunda-feira também acontece a votação lá no Senado e na Câmara, e por lá a votação é secreta. Por isso, Sérgio, a gente te refez essa pergunta com relação à votação da eleição da presidência em março. É que agora estava sem o retorno do áudio de vocês. Você entendeu a minha pergunta, Sérgio? Oi. Não, nós falávamos aqui a questão da votação lá em março, quando trocar a mesa, se os deputados vão proferir o voto ou não, porque na segunda-feira nós temos eleição na Câmara e no Senado, e lá o voto é secreto, né? O voto é secreto. Aqui no Parlamento, né, você tem a votação dos deputados eletronicamente e nominal, né? Os deputados se proferem depois da votação eletrônica, né? Os deputados vão ao microfone e votam, né, colocam o seu voto aí para a eleição do presidente da casa. Isso eu acho muito mais justo, né, Sérgio? Porque até mesmo as pessoas que estão em casa assistindo pela TV Alesp, né, essa mudança... É transparência, né? Exatamente. Se chama transparência, né, Fábio? Concordo plenamente. Exatamente. Então, a gente está né, dia 15 de março, todo mundo aí, com certeza, nessa expectativa da virada da mesa, né? Para a nova presidência aí da casa, enfim. E isso vai acontecer agora dia 15 de março, né? Daqui a quase 2 meses aí. E como eu falei, depois, na segunda quinzena agora de fevereiro, os trabalhos também da casa voltam, né? Que são as comissões, e o plenário volta agora segunda-feira, 1º de fevereiro, né? As comissões, 15 dias depois, começam gradativamente a voltar, né, os trabalhos delas aí, são várias comissões, saúde, educação, cultura, enfim.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, várias comissões que a Casa tem, né? E é o que você falou, né, Sérgio? É um ano que, como nós ainda vivemos com a pandemia, a gente ainda tem que lidar com ela aí, apesar de iniciada a vacinação. Então é um ano que já começa a 1000 por hora, né? Realmente, como você disse, nós temos aí a expectativa de um ano 2021 de bastante trabalho aqui no Parlamento Paulista, né? Se perdeu muito, né? Um pouco, pouco não, muito, melhor dizendo, né? Esse ano de 2020 por causa da pandemia. Então, muita coisa ficou travada, né? Os projetos travaram, muitos projetos ficaram travados aí por causa dessa situação, porque se focou, né? Claro, isso aí tinha que acontecer, é normal, se focou na pandemia, né? Porque, né, desde o começo de 2020, essa pandemia, né, vem se alastrando aí cada vez mais, e o foco da Assembleia, né, como um parlamento, foi exatamente na situação desse vírus, desse coronavírus, dessa pandemia, para ajudar as pessoas, né, para ajudar a população, tanto que foram destinados aí recursos, né, para que até os deputados, os próprios parlamentares, abriram mão aí de parte do seu salário, né, para poder ajudar, né, a combater essa pandemia. Então, foi um ano bem complicado, 2020. Vamos ver, né, agora, em 2021, como é que vai ficar, né, como é que vai ser essa situação. Com certeza ainda, né, deve ser aí destinado recursos aí para o combate a essa pandemia. Mas os deputados, né, em 2020 praticamente trabalharam em prol dessa situação, né, dessa pandemia que a gente está vivendo. Exatamente. Sérgio Everton, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco, viu? Imagina, qualquer hora que precisar, é só chamar que eu entro aqui, tá bom? Obrigado, bom trabalho para nós. Obrigada, bom trabalho Sérgio. para vocês Tchau. também.